Boa tarde, gente. Boa tarde. Deixa eu ver se já começou. Aqui. Boa tarde, boa tarde. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Vamos que vamos, gente. Boa tarde. Bom, vamos começar a nossa live, né? E hoje a gente vai falar sobre conexão. Ei, Sara e Tati, boa tarde. Vou entrar aqui. Pronto, boa tarde, gente. Bom, nossa live hoje é sobre conexão, né? Conexão com os filhos. Como que é isso, essa tal de conexão? Como que cria conexão? Como que acontece isso, né? Muitas mães eu percebo que elas têm dúvidas sobre isso. E claro que a conexão ela é super importante em todo momento, né? Da nossa relação com os nossos filhos. E eu vou falar algumas coisas para você sobre conexão, que às vezes a gente acha que a conexão está estabelecida e está tudo bem. A conexão, ela ata e desata. Então vamos chegando, gente, vai chamando aí quem vocês acham, né, que gostaria de saber mais sobre esse tema, que se interessaria por esse tema. Se puderem clicar no aviãozinho aí embaixo e encaminhar, eu agradeço, tá bom? Vamos que vamos? Bora! Bom, gente, então, para quem não me conhece, né, tem muitas pessoas que vêm depois da live, vêm aqui no IGTV e assistem a live. Então, eu sou Isabela Oliveira, sou psicóloga, sou consteladora familiar e trabalho com outras terapias também. E eu gosto muito, né, desse universo de trabalhar com as crianças e de trabalhar principalmente cuidando das mães também. Porque eu percebo, né, o quanto que a maternidade, isso eu percebo na minha história, eu já percebia antes na faculdade, mas com a minha história eu pude perceber, né, na pele, o quanto que a maternidade, o quanto que ela modifica, o quanto que ela traz algumas preocupações que antes a gente não tinha, o quanto que ela traz algumas ideias, pensamentos, emoções que antes a gente não tinha parado para olhar. E a gente só consegue fazer isso quando a maternidade chega pra gente. E eu sempre gostei de trabalhar com crianças, né? Desde quando eu fazia estágio na faculdade, lá eu comecei a faculdade no ano de 2004, início de 2004, e eu já trabalhava com crianças, né? Nos estágios eu gostava muito de atender as crianças e era muito gostoso essa relação. Então, depois de formar, eu fui para o RH, eu trabalhei com avaliação psicológica durante muitos anos e depois eu voltei para essa área, né, que é atender as crianças e atender os pais. Então, eu trabalho muito com orientação de pais porque é importante dar informações para esses pais, ajudá-los, porque eu percebo que muitos pais ficam perdidos. Muitos pais, né, quando chega a maternidade, a paternidade, eles não sabem muito o que fazer. Por isso eu amo trabalhar com isso, é o que eu faço todos os dias. E vamos que vamos, né? Bom, então vamos falar sobre vínculo, sobre conexão. E se quem tiver dúvida, já quiser ir colocando aí, né? A sua dúvida pode colocar. O tema da live, então, é como trabalhar o vínculo e a conexão com os nossos filhos, né? Como que é isso, como que a gente faz isso, o que que ajuda nesse vínculo, o que que atrapalha. Vocês têm noção? Ei, Naglia, hoje é aniversário do Gabriel, não é? Dá parabéns pra ele aí, por favor. Hoje de manhã eu trabalhei com avaliação e eu não tive tempo de parar ainda para mandar o parabéns para ele, Naglia, mas dá parabéns pro Gabriel, tá bom? Bom, então vamos, gente. Vocês têm dúvidas sobre conexão? Vocês têm ideia do que é conexão? O que é isso? O que isso nos ajuda? O que pode atrapalhar nossa conexão com os filhos? O que não pode atrapalhar? Vocês têm uma ideia? Bom, então a conexão, gente, ela é algo que é fundamental, né? Na teoria do apego seguro, esse apego seguro, ele é estabelecido também pela conexão dos pais, dos cuidadores com a criança. Essa conexão com os nossos filhos, a gente começa muitas vezes até antes da maternidade chegar. Quando a gente ainda tá ali pensando, né, em ser mãe ou não. Tem mulheres que quando fala de maternidade, é do Gabriel mesmo, né? Ok. Ei, Gabriel, você que tá aí? Um abraço, viu? Saudades de você. Ei, Kênia, boa noite. Então, boa noite, boa tarde. Então, gente, assim, algumas mulheres, só de falar de maternidade para elas já têm uma resposta emocional para aquilo. Algumas falam, nossa, maternidade é meu sonho, eu quero muito ser mãe. Outras falam, Deus me livre de ter filhos.
E cada uma responde o que responde de acordo com algo que essa pessoa sente, que ela pensa, alguma crença que ela já tem sobre isso, alguma relação com a maternidade, que às vezes nem é a relação dela mesma, mas talvez a relação que ela percebeu da mãe dela ao cuidar dela, ou das avós, ou das tias, né? Aí a mulher já começa a ter uma ideia de maternidade e claro que isso vem também uma ideia de vínculo. O ser mãe, o tornar-se mãe, não significa que só o fato de gerar uma criança que a gente tem vínculo, que a gente tem conexão e que a gente sabe cuidar daquela criança. Não é somente isso, é muito mais. E é muito mais do que trocar a fralda, do que dar comida, do que dar o leite para a criança, do que dar banho na criança, do que fazer a criança dormir. Esse vínculo, gente, essa conexão está muito ligada ao que a gente sente, sabe? Lá dentro de nós, quando a gente está gerando uma criança, quando a gente pensa nos nossos filhos e quando a gente cuida. Existem estudos, né, muitos estudos, principalmente na psicologia positiva e na disciplina positiva, que mostra, né, tem estudos que mostram quando a mãe, ela lida com a criança, mas ela não tem uma resposta emocional, tipo, ela não sorri, ela não tem aquela emoção em relação à criança, mas ela tá cuidando, ela tá dando comida, ela tá trocando fralda, mas ela não olha nos olhos, ela não cria conexão com a criança, essa criança ela tende a ter problemas emocionais depois. Então pode ter processos depressivos, ansiosos, enfim, até outros tipos de transtornos. Então, quando os pais ou os cuidadores, eles não conseguem se entregar para o filho emocionalmente, essa criança ela vai estar aí nesse processo de apego inseguro, que é o que? Ela sentiu que faltou algo para ela logo no início. Então, aí já tem uma desconexão, né? Como se houvesse uma desconexão. Como se você pai, você mãe, não conseguisse se conectar com o seu próprio filho. E só isso, gente, já é motivo das crianças crescerem e viverem, né, às vezes toda uma vida com muitas dificuldades emocionais porque não sentiram a firmeza e a segurança ali naqueles primeiros momentos de vida. E Kênia, isso assim faz toda a diferença, né, na vida de qualquer um. Porque eu já falei com vocês que eu atendo também adultos e a maioria dos adultos que chegam aqui, eles têm uma criança ferida e alguma dificuldade na relação com os próprios pais. Então isso sempre vai dizer, né, da nossa resposta ao mundo, de como a gente vai ser no mundo. Por isso que cuidar da infância para mim é tão importante e cuidar dos pais também, porque eu cuido de quem cuida e eu cuido de quem vai crescer nesse mundo. Então essa é a minha missão, é disso que eu gosto, é isso que eu gosto de falar e é isso que eu gosto de fazer. Então o meu objetivo é, Cláudia, ei Breno, o meu objetivo, ele é sempre assim, mostrar para vocês como que a gente pode fazer para ter uma relação melhor. Quando a gente tem uma relação melhor com o nosso filho, é porque a gente já está com uma relação melhor conosco mesmo e assim a gente tem uma relação melhor com o mundo. Então não é só sobre cuidar de filhos, é sobre cuidar de você e é sobre cuidar do mundo que a gente vive. Quando a gente cuida das relações, quando a gente cuida da relação mãe, filho, pai e filho, é a relação, uma das melhores relações que a gente pode ter. Claro que tem a nossa relação com o que é maior, né, com a espiritualidade, que isso, assim, sem sombras de dúvidas, faz toda a diferença na nossa vida, mas a relação entre pais e filhos, ela sempre vai dizer muito sobre a nossa forma de ser no mundo. Bom, então vamos lá. Essa criança, né, ela precisa aí desse primeiro vínculo para ela se sentir segura, para ela se sentir amada, para ela se sentir fortalecida, para ela se sentir pertencente. Porque toda vez, né, gente, que a criança ela se comporta mal é porque tem algo ali que está acontecendo com a criança, através daquele comportamento, ela mostra pra gente de uma necessidade que a gente não tá vendo que ela tem. E quando a criança precisa fazer isso e a gente não consegue compreender o porquê que a criança está fazendo isso, é porque a gente ainda não captou, a gente não teve ainda aquele insight, a gente não conseguiu criar uma conexão para entender por que meu filho está se comportando daquela forma. E se a gente não consegue entender, é porque o nosso vínculo ainda ele tá meio assim, a gente não parou para pensar isso. Então, nessa questão de vínculo, de conexão, o primeiro passo é a gente olhar pra gente. Porque se eu não me enxergo, se eu não me olho, se eu não sei o que se passa comigo, vai ser muito difícil eu conseguir entender o meu filho, eu conseguir concordar com ele, eu conseguir aceitar as emoções dele, a forma dele de ser no mundo.
E esse aceitar, gente, eu não tô dizendo aqui de permissividade, que é deixar a criança fazer tudo, não. É o primeiro passo entender o porquê que a criança faz aquilo. E muitos pais, gente, a maioria dos pais, eles não conseguem entender os motivos, né, da criança agir de determinada maneira. E as respostas que a criança encontra, repito para vocês, é sempre uma forma que a criança encontrou de poder responder, mostrar para você uma necessidade que você não está enxergando. Mas para a criança ela tá falando, poxa, eu tô falando, olha como eu tô agindo. Então, ei Laís, ei Natália, ei Juninho, ei Alice, eu chamando você de Alicia. Ei Gi. Bom, gente, então, até aqui tá ok? Vocês entenderam essa questão do vínculo e da conexão, o quanto que é importante? Porque é isso que vai dizer da nossa forma de ser no mundo. Não só enquanto criança, mas também de nós enquanto adultos, tá bom? Então, vai dizer da nossa forma de ser no mundo. E aí, Isabela, mas ó, eu sempre me conectei muito com meu filho na gestação, sempre cuidei muito dele quando bebê, quando ele chorava, eu ia lá e procurava saber por que ele estava chorando, se era fralda, se era fome, se era calor, se era frio. Eu consegui compreender isso e eu consegui cuidar dele, ok. Mas e agora? Como que você tá agora? Porque quando os filhos nossos, né, quando eles começam a crescer, é que a gente começa a ter alguns desafios maiores, né, na nossa relação enquanto pais e filhos. Porque a criança começa a ter autonomia, ela começa a querer fazer as coisas da forma como ela quer, ela começa a dar algumas respostas que a gente não quer que ela faça, né? É muito mais fácil quando ela é bebê e a gente coloca ele no berço, porque a gente quer que ele fique no berço, ou a gente coloca ele no chiqueirinho, porque a gente quer que ele fique no chiqueirinho. Quando a gente escolhe a roupa, depois a criança cresce, ela quer escolher a roupa dela, ela quer escolher a hora que ela vai comer, ela quer escolher o que ela vai comer, ela quer escolher a hora que ela vai dormir, e é a gente que tem que dar o limite para tudo isso, porque dar limite é amor, né? É dar amor também. A gente precisa sempre de dar limite para os nossos filhos. As crianças necessitam de limites. E aí, quando os nossos filhos começam a crescer, a gente começa a achar que tem até aquele termo, né? O terrible two, que é quando a criança completa 2 anos, ela começa a ter maior autonomia, e existem, né, teorias que chamam isso dos terríveis 2 anos. E aí, para nós pais, é tão difícil que a gente precisa dizer que são os terríveis 2 anos. E não é que é isso, né? É que a gente precisa aprender a lidar com o outro. Na verdade, a gente precisa aprender a lidar com as nossas frustrações. Porque não é mais aquele bebezinho que faz tudo que a gente quer. Chorou, você coloca a chupeta na boca, ou você dá o peito e a criança parou. Não. Mudou tudo. Mudou a relação. E você vai aprender a ter que lidar com alguém que não vai dizer sim para você a todo momento. Que muitas vezes vai dizer que não e vai querer entender por que você quer fazer aquilo com ele e vai começar a te responder, né? Uma resposta mesmo no jeito de ser, no jeito de lidar, que você muitas vezes não vai se sentir satisfeito. E aí é nessa hora que começam a surgir os problemas, né? É nessa hora que começam a surgir muitas dificuldades dos pais. E quanto mais a criança vai crescendo, né, mais eu percebo que os pais vão ficando preocupados, porque eles pensam, poxa, meu filho tá crescendo, ele tá criando mais maturidade, mas ele ainda tá se comportando como um bebê, ou nossa, ele tá fazendo coisas, Isabela, que a criança da idade dele não deveria fazer, nossa, é como se ele tivesse uma idade menor, ele tá me desafiando, enfim. Então a gente precisa compreender que, primeiro, a criança não faz isso para nos desafiar. Ela faz isso sempre porque tem algum motivo que a leva a fazer aquilo. Sobre isso, já tem uma live que eu falei, que foi os motivos do mau comportamento. Não sei se ela ficou salva aqui, tá? Mas se não tiver, tá no meu canal do YouTube. Mas eu acho que ela ficou salva aqui sim, eu acho que já tinha o IGTV já estava salvando diretamente lá. Mas aí, o que eu quero dizer com isso, gente? Que quando a gente não consegue compreender os nossos filhos, a gente está precisando parar para olhar para a gente mesma. Por exemplo, quando você sente uma situação aí, uma emoção mais difícil, eu até falei essa semana, se eu não me engano foi segunda ou terça-feira, que eu tava assim, uma energia mais baixa. Eu não tava triste, eu não tava sentindo nenhuma dor, apesar que tinha uma dor de cabeça, mas eu estava assim, por mim eu ficava em casa descansando, só que eu não podia, era um dia que eu tinha agenda, né? Dia de terça-feira é o dia que eu venho pro consultório, então eu tinha que vir pro consultório. E eu percebi naquele momento que não era tristeza, não era um fato que tinha acontecido, mas que era um ciclo meu. Eu estava num ciclo, né, um ciclo menstrual, eu estava no momento de olhar mais para mim e eu consegui perceber isso.
Então eu pensei, ok, compreendi, acolho, eu sou mulher, eu tenho esses momentos mesmo, eu passo por esses momentos mesmo. Descansei o tempo que eu tinha de horário de almoço e voltei renovada para o consultório no período da tarde. Então eu compreendi, eu fui lá e compreendi. Quando eu cheguei à noite em casa, falei com meu marido, Preto, hoje eu só quero descansar. Tomei meu banho, comi, conversei com a minha filha, nós tomamos banho juntas, comemos juntas, e o meu marido que foi colocá-la para dormir. Porque naquele dia eu percebi que eu não estava com vontade mesmo. Era um dia que eu queria olhar mais para mim, que eu queria estar mais comigo mesma. Eu preferia não ter a companhia das pessoas, não que elas me fizessem mal, não que elas me fizessem sentir raiva, mas era um momento meu, que eu estava passando. Ei, João, e aí eu pergunto para vocês, quando vocês têm um momento de uma emoção, que não é a alegria, que não é a coragem, que não é a fé, que não é a esperança, que não é a paz, uma emoção que às vezes é um pouquinho mais densa, que às vezes exige de você se conhecer um pouquinho mais, ou que às vezes é uma emoção mais difícil, por exemplo, uma tristeza, uma raiva, uma agonia, uma angústia. Você consegue perceber isso? Responda aí pra mim, gente. Vocês conseguem perceber quando vocês têm uma emoção um pouquinho mais difícil de lidar? Vocês conseguem perceber que emoção é e o motivo dela está ali? Respondam aí. Vocês conseguem perceber? Ou para vocês é difícil? Ah, não, Isabela, é difícil, eu não sei bem o que eu tô sentindo, não sei por que eu tô sentindo, não sei o que fazer com isso, eu sei que a minha vontade é de brigar com todo mundo. Cada um tem uma forma de reagir. Mas quando a gente cria conexão com a gente mesmo... Nossa, vocês estão ouvindo aí o latido do cachorro, gente? Deixa eu ver se a janela ali tá fechada. Só um minutinho que eu vou fechar a janela por causa do barulho do cachorro. Pera aí. Bom, fechei. Fechei. Vamos ver que tem cachorro aqui do lado, gente. Quando esse cachorro começa a latir, Jesus amado. Então, assim, ok, a Sara colocou, percebo, mas às vezes o difícil é controlar. Isso. Mas olha só, por exemplo, às vezes a gente percebe, olha, tem uma emoção aqui que não tá legal. Mas às vezes a gente não consegue identificar que emoção é. E o motivo dela tá ali. Quando a gente não consegue identificar que emoção é e o motivo dela tá ali, a gente fica sem saber como lidar com ela. Quando a gente sabe que emoção é, o motivo dela tá ali, a gente passa a criar uma ideia assim, ah tá, eu tô triste porque eu queria que tivesse acontecido tal coisa e essa coisa não aconteceu. Ou eu tô frustrada porque eu gostaria que tivesse acontecido tal coisa e essa coisa não aconteceu. Ou eu tô com raiva igual eu, por exemplo, né? Até coloquei nos stories, gente. Depois eu vou mostrar minha sala pra vocês. Armários planejados. Eram pra estar aqui no dia 6 de janeiro. E até hoje não chegou. Minha sala tá toda desmontada, uma bagunça. Eu tô na sala aqui, na sala da Vaninha e da Valquíria, fazendo essa live porque eu não tenho condições de eu estar lá na minha sala. Imagina o quanto de raiva que eu já senti. O quanto de raiva que eu já senti com esse fornecedor. Muita, que falou hoje que chegaram aí aqui 9h30 da manhã e até agora não chegou, enfim. Mas assim, é da gente aprender a lidar. Não adianta eu descontar nas pessoas essa raiva. Não adiantou também eu brigar muito com ele, porque eu briguei. Mas não adiantou eu brigar muito com ele. E também eu fiz os cálculos, não adiantava eu entrar na justiça. Então foi um jogo aí, eu conversando com ele durante 6 meses, pra hoje ele dizer que vem. Diz ele que tá vindo. Mandou uma mensagem aqui. Então assim, é a gente entender o porquê, saber o porquê, entender o porquê e como lidar. Sabe, Sara? É a gente conseguir fazer esse passo a passo. E eu sei que muitas vezes a gente não está preparado para isso. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a acolher as nossas emoções. Muitas vezes, quando a gente chorava, quando a gente era criança, a gente ouvia engole choro, não precisa de chorar por causa disso. Você é menina, que feia que você tá chorando, as pessoas estão te vendo. Ou você é menino, o menino não chora, que feio você chorar. Nossa, não, olha o que você tá sentindo. Era mais ou menos eles com várias frases, a gente ouvia assim dos adultos, que feio que você tá sentindo. Você não deve sentir isso. E o que a gente aprendeu com isso? Não confie no que você sente. E aí a gente foi crescendo, distanciando das nossas emoções, sabe? E a gente tem algo tão lindo dentro da gente, todo ser humano tem, que é a intuição. E quantas vezes a gente não escuta a nossa própria voz, a gente não escuta a nossa intuição, porque a gente aprendeu que a gente não pode confiar no que a gente sente.
quando na verdade o caminho é o oposto. É a gente entender o que sente, concordar com o que sente e lidar com o que sente. Esse é o caminho para a nossa essência, para a nossa autenticidade. E quanto mais a gente chega próximo disso, mais próximo a gente chega do bem-estar, da felicidade, do sucesso, da prosperidade. É essência. Tudo é essência. Quando a gente consegue se aproximar disso, a gente consegue também se aproximar mais, sabe, do que a gente sente. Quando a gente se conecta com o que a gente sente, a gente se conecta com a gente mesmo e assim a gente se conecta com o mundo. E aí as coisas que a gente faz, as nossas relações são mais gostosas, o nosso trabalho dá mais resultado, você acaba conseguindo ter um resultado melhor no trabalho, no sentido também de lidar com aquilo que não saiu da forma como você gostaria, mas de pensar em formas de fazer diferente, de buscar outras soluções para aquilo. E quantas vezes, né, algo que a gente deseja, algo que a gente quer não dá certo e a gente fica brigando, querendo que saia da forma que a gente quer. E aí a gente não chega a lugar nenhum. Porque a gente precisa olhar para o processo, rever o que está acontecendo e então conseguir aí uma forma de lidar com tudo isso. E muitas vezes a gente briga, porque a gente aprendeu também a ser assim. Só que tudo bem que a gente aprendeu, né? Ok, passou. Agora é como a gente vai fazer daqui para frente. Já que você aprendeu, né, durante a sua infância, a não confiar nos seus sentimentos, a não ouvir os seus sentimentos, que era errado sentir uma emoção que não é tão boa como a alegria, como a felicidade, como o amor, como a fé, como a coragem. Se você aprendeu que só essas emoções são válidas e as outras não, ok, tudo bem. Não é só você, milhões de pessoas também fizeram isso. E por que algumas pessoas conseguem ir mais além, se sentir melhor e outras não? Tem pessoas, gente, que chegam no consultório e falam, eu tô no fundo do poço, eu tô desesperada, eu tô sem saber o que fazer. Por que umas conseguem avançar, mesmo tendo ouvido isso, a infância, e outras se paralisam? Porque depende do que a gente faz com isso depois que a gente cresce. Todos aqui são adultos, exceto o João. Não sei se o João ainda tá aqui. Mas todos os outros que estão aqui, que entraram aqui, são adultos. Então é o que a gente faz com o que nos aconteceu. E aí não dá pra ficar... Claro que conhecer a nossa história é sempre a nossa cura. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente foge da nossa história. A gente não quer olhar para a nossa história. A gente, dependendo da situação que nos aconteceu numa fase ou da infância ou da adolescência, a gente até esquece que a gente passou daquilo. Que é uma proteção que a gente cria, né? Que o nosso cérebro cria para nos proteger daquela dor. E aí, quando a gente consegue olhar de novo para essa história e ressignificar, é o momento que a gente ganha força. Então, na nossa história, independente de qual seja a história aí que passa com você, na sua história não está a sua fraqueza, na sua história está a sua força. Agora você consegue olhar, agora você é adulto, você consegue olhar e você consegue fazer diferente do que você fez antes. E ao fazer isso, gente, ao entrar nessa conexão com você mesmo, ao dizer um sim para a sua história, ao concordar com tudo isso, você vai conseguir enxergar o seu filho. Porque olha só, me acompanha nesse raciocínio. Se você tem lá as suas dores, as suas dificuldades na sua história, e ao invés de olhar para isso, você foge disso, quando o seu filho entra em alguma situação que de alguma forma te incomoda muito, te toca muito, é porque, de uma certa forma, essa situação pode estar ligada com alguma dor, com algo que aconteceu com você, que você não aceitou em si mesmo, ou que você não aceitou em seus pais, ou nos seus cuidadores. E aí, quando o seu filho faz aquilo, te lembra daquilo que você já passou, dessa fraqueza que você tem, e aí você fala, agora eu não sou mais uma criança, agora eu posso reagir. E o que você faz? Você obriga o seu filho a fazer diferente, você xinga, você grita, às vezes você bate, às vezes você, sei lá, tem uma reação que não é uma reação de um adulto. Porque o adulto, gente, o adulto ele precisa ser o controle da situação. Ele é que precisa controlar, ele é que precisa resolver, para ele então ajudar a criança a fazer isso. Os nossos filhos, eles só aprendem esse processo de resolução de problemas, de como lidar com as situações, se a gente ensina isso para eles. E para a gente ensinar, a gente precisa saber fazer. Não é? Para a gente ensinar as coisas, a gente não precisa primeiro saber fazer? Por exemplo, vamos imaginar, fazer unha.
Você consegue ensinar alguém a fazer unha se você não sabe? Se você não sabe, sei lá, que primeiro tem que amolecer a cutícula, aí depois tira a cutícula, que passa a base antes de passar o esmalte. Isso eu tô falando assim, do que eu percebo, tá, gente? Quando faz minha unha. E do que eu faço também. Aí que depois passa o esmalte, que tem que limpar o cantinho. Imagina se nunca fizeram sua unha, você nunca fez sua unha, você não tem ideia de como que faz a unha. E como que você vai ensinar seu filho a fazer uma unha, por exemplo? Então a gente só ensina, a gente só passa aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente já aprendeu. Então se a gente cria conexão com a gente consegue ensinar os nossos filhos a criar conexão com eles mesmos. E esse é o caminho. E depois que a gente, mesmo assim, a gente conseguindo ter esse momento de conexão, vai ter momentos, gente, que talvez naquele dia vai acontecer alguma situação entre você e seu filho e que esse vínculo vai soltar de uma certa forma, sabe? Não vai ficar aquela coisa gostosa. Porque as crianças, elas estão aprendendo. Então, não é tudo que elas concordam. Você precisa passar segurança para ela entender. Você precisa mostrar para ela que ela é importante, para ela conseguir compreender, para ela conseguir cooperar, para que esse vínculo exista. Quando a gente não consegue, por exemplo, respeitar os nossos filhos, a gente tem dificuldade de criar um vínculo com eles e eles com a gente. Claro que toda criança ama os pais. Os pais para a criança, gente, são super-heróis, são maravilhosos. Muito difícil quando a criança, às vezes, ela começa a falar mal dos próprios pais. Ah, eu não gosto de você, eu não amo você. Às vezes eles soltam alguma coisa assim, mas é ali no momento de raiva. Mas uma criança chegar na terapia e falar que odeia o pai, que odeia a mãe, como muitas vezes os adultos fazem, é muito difícil. Às vezes tem crianças que passam por situações aí de negligência e no universo deles, na mente deles, eles estão repetindo que tá tudo bem. Às vezes eles falam o contrário aqui na terapia, fala que papai e mamãe cuidam muito bem, que faz N coisas por eles, que a gente sabe que é o oposto. Mas é porque é muito difícil para aquela criança lidar com aquilo. Então, vai ter momentos, sabe, que o seu vínculo com seu filho ele não vai estar fortalecido. E quando isso acontecer, você precisa estar preparado, porque não é que seu filho não te ama, não é que seu filho não gosta de você, é que naquele momento ele está precisando de algo que você ainda não percebeu que ele precisa. E quando você conseguir fazer isso, perceber o que ele está precisando e dar para ele o que ele necessita, não o que ele quer, que são coisas diferentes. Necessidades, gente, é o que? Necessidade de se sentir importante, necessidade de se sentir visto, necessidade de ser amado, de se sentir pertencente. Essas são necessidades, não é só de criança, é de todo adulto. Tem adulto que está até hoje com uma necessidade de aprovação, buscando a aprovação dos outros, sabe? Querendo fazer tudo para agradar o outro, porque quer que o outro concorde, que o outro aprove, que o outro elogie. Por quê? Porque sentiu falta disso em algum momento. Talvez os próprios pais, sabe? Sentiu falta dessa aprovação e ainda está em busca dessa aprovação. Então, você perceber que o seu filho está necessitando de algo que é básico. Todo ser humano, gente, tem por direito se sentir amado, pertencente, importante, visto. Quantas crianças que eu vejo que elas não são vistas, por mais cuidadas que sejam de seus pais, mas não são vistas. Porque os pais cuidam baseados no que eles gostariam de ter recebido e não no que a criança precisa receber. E aí muda toda a história. Por quê? Vamos imaginar uma coisa simples. Se o meu filho, se ele só se sente satisfeito se ele comer arroz e eu só dou feijão pra ele porque eu me sinto satisfeita comendo feijão, essa criança vai passar a vida sentindo fome. Não é? Vamos imaginar isso, ó. Você só fica satisfeito quando você come um determinado alimento. Vamos imaginar assim, você se sente nutrido. Você só se sente nutrido se você come arroz. Mas seu pai e sua mãe só te dá feijão. Porque para eles se sentem nutridos comendo feijão. Não entenderam que você precisa de arroz. E passam a vida te enchendo de feijão. E aí você fica com aquele monte de feijão, sem saber o que fazer, sente que ninguém tá te vendo, ninguém tá te enxergando, sendo que você só quer um pouquinho de arroz. E é mais ou menos isso que acontece, né? Claro que eu tô falando de uma forma assim, né? Mas assim, isso acontece muito com as crianças, sabe? Muito, mas muito mesmo. E eu repito, né? Toda live eu falo isso e eu acho importante porque tem sempre gente nova.
Tem sempre gente que às vezes nunca me ouviu falar, nunca viu nunca recebeu um áudio meu, nunca viu um vídeo meu, talvez nem viu um post meu, às vezes caiu aqui na live de paraquedas. Todos os pais dão aos filhos o que eles dão conta de dar. Todo pai, toda mãe dá o melhor para o filho, mesmo que o melhor dele, o melhor desse pai, dessa mãe, o que ele pode dar. Mesmo que esse pai ou que essa mãe talvez abandonem o próprio filho, é porque eles só deram conta de colocar esse filho no mundo. Então a gente não passa a nossa vida culpando os nossos pais. Muita coisa tem a ver com nossos pais? Não preciso nem dizer que sim. Mas a gente não passa a nossa vida culpando os pais. A gente concorda com eles, com o que eles nos deram, se sente farto com o que eles nos deram, fala, ok, eu queria arroz, meus pais só puderam me dar feijão, tá tudo bem. Então agora eu vou fazer o arroz que eu preciso para me nutrir. E quando a gente toma essa postura, a gente está mais preparado, é como se a gente subisse um degrau na vida, para que então, nutridos, a gente consiga nutrir os nossos filhos. Quando a gente está desnutrido, a gente não consegue nutrir os nossos filhos. E muitos pais estão desnutridos, sem perceber. Muitos. E é tão bonito, sabe, gente, quando esses pais conseguem enxergar o caminho, quando eles conseguem se nutrir, se empoderar, quando eles conseguem se encorajar. E quando eles estão encorajados, eles conseguem encorajar os próprios filhos. Isso é muito bonito quando acontece. É muito bonito. E a diferença da criança, né, na forma como a criança recebe isso, na forma como a criança passa isso adiante, é incrível também. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Quem tá aí? Tá fazendo sentido? Tá, gente? Demora, né? Eu pergunto, depois de um tempo é que vocês escutam e depois que chegam os comentários. Mas faz parte. Deixa eu só olhar aqui as horas. Hoje eu vou encerrar mais cedo, né? Porque eu preciso lá cuidar da minha sala, né? Enfim. Bom, então como que a gente cria primeiro esse vínculo com a gente mesmo? Ouvir. Tá fazendo, né, Thalita? Ok. A Tati acabou de entrar. Depois você vê o início, Tati. Ela vai ficar salva aqui no IGTV, tá bom? A gente tá falando sobre o vínculo, né? A conexão entre pais e filhos. Como que faz isso? O que é isso? O que atrapalha? Então, ok, né, Kênia? Tá ok? Sara tá ok? Beleza. Ei, Leise, tá beleza, Lisiane? Bom, então o que atrapalha? Atrapalha quando a gente não consegue ouvir a nossa própria voz, atrapalha quando a gente não consegue ouvir os nossos próprios sentimentos, quando a gente percebe que a nossa vida que tem coisas lá que não estão legais, que a gente já tá se sentindo sufocada e que a gente vai levando a situação com a barriga. Quando você percebe que tem algo que não tá legal na sua vida e você não consegue resolver, você pode ter certeza que isso, claro, vai influenciar na sua relação com seu filho também. Então, atrapalha quando a gente não tem o hábito de se cuidar. Quando a gente não consegue olhar para nós mesmas, quando a gente não consegue confiar na nossa intuição, quando a gente não consegue ouvir os nossos sentimentos e quando a gente finge que não está sentindo o que a gente sente. Quando a gente distorce o que a gente está sentindo para agradar alguém, para agradar nós mesmos, para ter a aprovação de algum, para ter a aprovação do outro, tudo isso interfere no nosso vínculo. Sabe outra coisa que interfere no nosso vínculo também? Quando a gente acha que a gente precisa fazer tudo o que está escrito aí nos livros, nos papéis, para ter conexão. Porque só você, pai e mãe, sabe como se conectar com seu filho. Às vezes falam, olha, para criar conexão com o filho tem que fazer cama compartilhada. E você prefere que não, que seu filho fique no quarto dele, ok? Ou o contrário, não, para criar conexão com o filho, você precisa deixar o seu filho dormindo no quarto dele, porque ele precisa ter autonomia, e se você não faz isso, você não vai estar se relacionando bem com seu filho. Não, só cria conexão com o filho quem amamentou o filho no peito, quem dá mamadeira não cria conexão. E quando você cai nessas armadilhas, você está criando aí umas regras que não fazem sentido. Claro que a gente sabe o que é mais saudável em muitos aspectos, mas a gente dá o que é possível para a gente. E a criança, gente, ela fica muito feliz quando ela recebe isso, quando ela percebe que você, pai, que você, mãe, está dando o que é possível para ela. A criança se alegra quando ela consegue perceber esse amor. Nas sessões de constelações familiares, gente, quando a gente faz uma constelação e a pessoa, ela encontra com o pai ou encontra com a mãe e ela consegue ver o amor que os pais sentem por ela, vocês não têm ideia da transformação que isso gera, vocês não têm ideia da emoção que ronda ali. Porque é o maior amor do mundo, né?
tirando assim esse amor, essa conexão que a gente precisa ter com a fonte criadora, é o maior amor do mundo, é o amor dos nossos pais. Quando você que tá aqui me ouvindo conseguir sentir esse amor dos seus pais, a força que tem nisso, da forma que foi, você vai se sentir mais forte para passar esse amor adiante. Eu mostrei, eu acho que foi na última live, eu fiz um teatrinho, né? Que quando a gente acha que a gente não recebeu o amor do papai e da mamãe, a gente tá lá olhando pro papai e pra mamãe. Em vez da gente virar e olhar pros nossos filhos, a gente tá ali ainda, tipo, falando assim: ai, pai, ai, mãe, olha pra mim, por favor, me veja. Como uma criança, que é o que as crianças fazem com a gente o tempo todo, se elas sentem que isso tá ameaçado. Elas fazem isso o tempo todo conosco. E às vezes, enquanto adultos, a gente ainda tá olhando pros nossos pais, solicitando eles atenção, amor, pertencimento, um olhar. E eu gosto sempre de dizer, gente, que é sempre importante, quando você estiver passando por uma situação difícil, que você ainda não conseguiu resolver, ou você está preocupado, ou você está ansioso, ou sei lá, é alguma coisa do trabalho, ou com seu parceiro, com a sua parceira, você não sabe como resolver, você pode chegar para o seu filho e dizer para ele: filho, eu vejo você, pode deixar, a mamãe tá passando sim por uns problemas, mas eu resolvo. Eu sou grande, eu dou conta de resolver. Você é pequeno, você pode brincar, você pode correr, você vai fazer essas coisas. Você não precisa se preocupar com o que é meu. E aí você fala pra ele que você resolve. Filho, pode deixar que eu resolvo. E você resolve. E olha só, eu já... Ah, tá, querida, só um minutinho, você tá falando aí que tem que postar o livro, né? Mas aqui, a família que tá com o livro, ela não trouxe ainda, eles viajaram. Eles vão trazer na próxima, terça ou quarta. Aí na live da semana que vem eu consigo mostrar, tá? É um livro lindo, que fala do nosso lugar. Thalita, nossa dificuldade é compreender a forma que os pais demonstraram amor por nós. E é mesmo, sabe, Thalita? Quando a gente consegue compreender esse amor, quando a gente sente esse amor, nossa, é como se assim... virou a chave, destravou, a gente se desbloqueia para a vida. É a grande dificuldade de todo mundo. É a grande dificuldade de todo mundo. Quando a gente tem dificuldade com os nossos filhos, muitas vezes a gente tem dificuldade com os nossos pais. Mesmo dizendo que não, que tá tudo bem. Às vezes é a nossa forma de não olhar, sabe? Às vezes a gente não quer olhar e aí a gente inventa que tá tudo bem, mas não está. Então quando a gente sente esse amor dos nossos pais por nós, fica mais fácil da gente se fortalecer e também demonstrar o nosso amor pelos nossos filhos. Porque o fato de você amar o seu filho não significa que ele se sinta amado. O fato de você cuidar do seu filho não significa que ele se sinta cuidado. É a forma como ele interpreta. Claro, tem responsabilidade sua aí? Tem responsabilidade da criança aí? Tem também, né? Porque é a forma dela de olhar. Nenhum filho é só pai e mãe. Todo filho, ele traz pai, mãe, os avós nele, os ancestrais todos nele, e também traz a história, a forma como ele vai percebendo, a forma como ele vai julgando, as crenças que ele vai criando. Então, pai e mãe não é responsável por tudo também, não. De uma certa forma, isso dá até um alívio. Claro que a gente pode sempre fazer o nosso melhor, e a gente sempre faz o nosso melhor. Só que a gente sempre tem evolução, né? A gente sempre está em evolução, a gente sempre tem algo novo para aprender, algo novo para aprimorar. Então, voltando ao que eu estava falando, sobre olhar para os nossos filhos, você pode olhar para o seu filho e falar: eu vejo você, a mamãe vai resolver, o papai vai resolver. E aí eu estava falando, né, gente, que isso já aconteceu comigo. Teve um tempo atrás, eu trabalhava numa operadora de saúde e eu não estava concordando com a forma do trabalho. Eu tinha que atender 8 pessoas por dia, 30 minutos cada um, e aquilo estava me consumindo, porque eu não concordava, eu não achava justo. Tinha pessoas que às vezes precisavam retornar a cada semana e eu não tinha horário, meu horário era só dali a 45 dias, e aquilo foi me consumindo. E claro, né, que a minha filha, ela começou a ter um comportamento bem diferente, né? Ela começou a ter um comportamento arredio. Eu chegava do trabalho, ela, ao mesmo tempo que ela queria meu colo, ela chorava, não queria. Gente, virou uma situação caótica, vocês não têm ideia do que aconteceu. Foi caótica, mas caótica mesmo, porque eu estava caótica, eu já não sabia, eu estava sem saber o que fazer. E era um emprego que eu tinha entrado, que eu desejei, porque eram 4 horas por dia. Eu falei: ótimo, né? Eu trabalho lá, trabalho no consultório, ainda tenho tempo para minha filha e tá tudo certo. Então eu desejei aquele trabalho.
Eu pesquisei sobre a empresa, vi que era 4 horas, mandei meu currículo, fui chamada, fiz a seleção, falei, ai, que coisa boa, gostei. Mesmo já no início não concordando com algumas coisas, mas beleza. E aí eu fui discordando muito da empresa, aquela empresa não me cabia, eu não sentia que dava para eu encaixar ali, eu não achava justa aquela forma de lidar com as pessoas, de tratar as pessoas. E aí, claro, minha filha respondeu, né? Eu fiquei sufocada, eu não resolvi. A minha filha começou a mostrar que ela também estava sufocada, que a ligação é 100%. E eu precisei cuidar muito de mim nessa época, assim, claro que eu pedi demissão, né? Falei, ó, vou sair, não tenho condições de ficar. Mas eu, naquele período que eu tava ali, que eu não resolvi, eu fui afetada. Então eu fui pro reiki aqui, ó, isso aqui atrás, gente, ó, é do reiki. Essa sala que eu tô aqui é a Evânia e a Valquíria que ficam aqui, e elas trabalham com terapias alternativas, então aqui são os chakras, né, falando do reiki. Precisei de reiki, precisei de barras de axis, de terapia, até eu voltar pro meu centro que eu tinha perdido, eu saí do meu controle. E quando eu fiz isso, né, quando eu já percebia, eu comecei a perceber, falei, olha, minha filha tá fazendo isso porque eu não resolvi isso ainda. Depois eu falei, não é isso não. Aí eu querendo não ouvir minha voz, não, Isabela, que isso, não é isso não. E fui percebendo, até que eu realmente falei, não dá mais. Minha filha nessa época, ela ficou com febre uns 3, 4 dias direto, e a gente levava no hospital, não tinha nada, ela chegou até a fazer aqueles exames de sangue, né, não deu nada, da mesma forma que veio, passou. E aí eu falei, acabei com isso agora, pedi demissão e fui cuidar mais de mim, sabe? Então eu falei pra ela, que ela não precisava mais carregar aquilo por mim que eu carregava. E foi impressionante, assim, o quanto que ela mudou, né? O quanto que ela percebeu, ela confiou e as coisas viraram. Claro que eu fiz reiki, ela também recebeu reiki, porque eu gosto das terapias alternativas, sim. E aí as coisas melhoraram. Mas eu tô contando essa história pra vocês perceberem que tem momentos que, se a gente não cuidar, a gente sai do nosso centro. E saindo do nosso centro, a gente cria uma desconexão conosco mesmo, com os nossos filhos, e isso vai interferir sim na forma da criança se comportar e também na nossa forma de se comportar. Então, quando a gente cuida desse vínculo, né, é quando a gente cuida de nós, e cuidando de nós a gente consegue cuidar dos nossos próprios filhos, tá? Então é isso, a Kênia colocou, constelação familiar ajuda muito, ainda mais quando nossos pais não estão mais conosco, sim. Porque aí a gente consegue, né, Kênia, perceber esse amor, já que a gente não tem os pais ali para demonstrar pra gente poder olhar, sentir, conversar. A constelação ajuda, ela ajuda em qualquer situação, né? Mas enfim, gente, ó, deixa eu ver, nossa, ó, vou dar um recado para vocês agora. Para quem percebe que precisa cuidar mais dessa conexão, não só com seu filho, mas com você mesmo, eu tenho um convite para te fazer. Estão abertas, né, as inscrições para o grupo, para o meu programa que chama Programa Mães Conscientes. O que é esse programa? É um grupo, gente, de WhatsApp, onde vocês vão receber todos os dias, durante 15 dias. É um grupo fechado, tá? Só de mães, tá, gente? Só mãe que pode participar. Não importa se seu filho é recém-nascido, se ele tem 30, 40, 50 anos. Não importa, é para mães. Onde todos os dias vocês vão receber uma reflexão, um áudio, uma informação, e lá vai ter algo para vocês fazerem, uma prática, e que com essa prática vocês vão poder transformar a relação de vocês com vocês mesmas e com a maternidade, porque eu percebo que muitas mães ficam travadas nesse aspecto, e eu amo ajudar as mães, eu sinto que eu estou aqui para poder ajudar as mães, não é à toa que a maternidade, ela me transformou, gente. Antes eu era aquela psicóloga que eu achava assim, que era só psicologia e mais nada nesse mundo. E com a maternidade, eu me abri para um novo mundo. Então eu passei a conhecer mais de florais, eu passei a conhecer mais sobre outras terapias, que hoje eu trabalho com outras terapias. Eu sou consteladora sistêmica, né? E isso transformou tanto a minha vida, mas tanto, transformou a minha vida, transformou a minha forma de olhar o mundo. E é por isso que eu estou oferecendo esse grupo, sabe? São 15 dias, mas são 15 dias com 100% da minha entrega. Se vocês acompanham meus stories, vocês estão vendo o quanto que eu estou me entregando. Eu estava até esses últimos dias, né? Um pouquinho cansada, mas o quanto que eu estou trabalhando e o quanto que eu estou assim, com uma força, com uma alegria para ir para esse grupo. Então eu peço, né, para quem sentir no coração, quem sentir no coração. Se você acha que não é para você, tá tudo certo. Mas se você acha que é para você, vem. Pode vir que vai te fazer bem. Às vezes a gente tem alguns chamados que a gente não quer ouvir. A gente não quer olhar, a gente acha, não, eu não preciso. Não, tá tudo bem comigo. E não tá. E mesmo se tá, é tão bom a gente evoluir, sabe? Eu tento me evoluir a todos os dias. Agora, saindo dessa live, eu tenho uma sessão de apometria.
que é não vou nem explicar pra vocês, mas é uma coisa maravilhosa, que coloca o meu espírito numa outra vibração. Eu vou para um outro mundo, eu vibro melhor, eu vibro mais no amor. E eu marquei essa sessão justamente, né, para me fortalecer ainda mais para o nosso grupo que começa segunda-feira agora, dia 22 de junho. Então o grupo começa segunda-feira agora, dia 22 de junho, e vai até o dia 6 de julho. São 15 dias seguidos. O investimento para estar no grupo é R$67. 67 para 15 dias. E não é só 15 dias, é a transformação que isso pode gerar na sua vida. Então, gente, é isso. Se você sentir um chamado, vem. Tati, precisa? Então se inscreve, tá? Manda um direct pra mim ou me chama no WhatsApp, lá no link da minha bio, é só clicar no link ter lá. Se inscreve, não perca essa oportunidade, não deixe de olhar pra você, sabe? A gente precisa aprender a olhar pra gente mesma. Então eu criei esse grupo para poder fazer as mães, né, ajudarem as mães a fazerem esse processo de conexão. Se você sentir o chamado, é só vir, tá bom? Lá no grupo, então, vão ser esses 15 dias, vai ter uma aula bônus que eu vou falar para você sobre constelação familiar, que é um outro universo, é uma transformação incrível que teve na minha vida, então eu quero dividir isso com vocês. E tem, né, um outro bônus que eu vou falar depois só no grupo, tá bom? A Sheila já tá, né, Sheila? Sheila já tá com a gente, Tati, você vem com a gente também, se você sentir no seu coração, tá bom? Então é isso. Gente, ó, já são 1h47. O rapaz dos móveis ainda não chegou, mas ele me mandou mensagem, era 1h da tarde, dizendo que só ia almoçar e ia vir. Então eu espero que ele venha. Acompanha lá nos meus stories, tá? Eu tô postando lá essa aventura. Já leva 6 meses. E até hoje não chegou, mas enfim. Bom, então é isso, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Beijo, Kênia. Gratidão. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Vou encerrar. Tudo certo? Demora, né? Ai, Kênia. Verdade, eu vi sua inscrição lá. Pode deixar que eu vou mandar agora pra você. Se eu não mandar agora, depois na minha sessão de apometria eu mando, tá bom? Que bom, Thalita, que você adorou. Quando chegar a sua vez, né? Você entrar na maternidade, você vem, tá bom? Beijo, beijo. Thalita e Kênia são minhas primas, gente. A Kênia vai vir, minha prima. Bom, então é isso, ok? Beijo, beijo, gente. Muito obrigada. Gratidão por estarem aqui. Isso me incentiva, isso me encoraja. Quando eu vejo vocês comentando que fez sentido, ou quando vocês mandam um direct depois, ou quando vocês fazem um comentário, isso me encoraja a continuar. Me mostra que eu tô no caminho certo e me mostra que eu tô ouvindo, né, essa voz do meu coração e que é isso mesmo, né, que a gente precisa de ouvir essa voz para continuar. Então eu agradeço muito, tá bom? Beijo, tchau, tchau.